Pai, abençoa cada vez, Pai. Te pedimos, Pai, que nesse ano de eleição, que o Senhor possa abençoar e conduzir o nosso país para o caminho que te agrade. Ano após ano, Pai, passar dificuldade em relação a isso. Sustenta, Pai. Abençoa o nosso presidente, abençoa o atual presidente também. Converta o coração desses homens, pois sabemos que nenhum deles é crente. Tão bom seria, Pai, se na nossa nação tivesse um líder genuinamente crente, Pai, nos três poderes. Como seria bom, Pai, é isso que te pedimos nesse domingo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Ele acrescentar, se chama fez nosso nome. Nós. Obrigado. Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. Meus irmãos, eu lerei versos 20 ao final, até o verso 32. Essa será a porção que também iremos pregar nesta manhã. O texto do nosso sermão de hoje é Êxodo, capítulo 8, versos 20 a 32. E eu peço que você também agora preste atenção à leitura que farei deste texto da Sagrada Escritura, o qual nos diz: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão de enxames. E também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe.
Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, e somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos perante o Senhor em oração, mais uma vez neste culto, para pedir que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus. Já tens falado desde o início, em cada oração, em cada leitura, em cada canto que entoamos ao Senhor. Mas, ó Deus, neste momento da pregação da Tua palavra, no momento da proclamação da Tua vontade aos nossos corações, Tua boa vontade, Tua perfeita vontade, Senhor, fale conosco desta forma graciosa, ó Deus, sobremaneira. Dá-nos ouvidos e corações, ó Deus, destravados, abertos, esperançosos, com a expectativa que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, nos mostre a beleza da Tua graça em Cristo Jesus. Que o Senhor nos faça, ó Senhor, ansiar mais pela Tua presença, que o Senhor nos faça reconhecer as nossas podridões diante do Senhor, as nossas idolatrias, ó Deus. E que o Senhor nos ajude a limpar os altares de nosso coração, como o Teu povo fez no passado. Assim oramos em nome de Jesus. Receba o nosso culto, receba este momento de serviço do Teu povo também. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, alguns dias eu ouvi falar sobre uma música, até que então eu mesmo fui ouvir, talvez você já tenha ouvido, as pessoas estão comentando por aí, chamada Auê. E de fato é um Auê, né? Não sei qual o sentido desse termo para você, mas de onde eu venho significa uma confusão. E de fato essa música ela tem feito confusão. Me parece que a intenção de fato era chamar a atenção e de fato tem chamado. Depois você pode ir ao YouTube e ouvi-la, mas claramente quando se percebe, se ouve essa música pelas lentes da Escritura, se percebe que a intenção ali é confundir a marcas que Deus estabeleceu de forma muito nítidas na sua palavra, separando o seu povo daqueles que não são seu povo. A ideia ali, então, a música tem, inclusive, um ritmo, né, com tambores que lembra muito, não sei se você já tiver alguma experiência, mas eu já tive, lembra muito o terreiro de candomblé ou centro espírita. E me parece que a intenção é exatamente se assimilar a isso. Lembra muito também, fazendo menção a um certo racismo que nós não vemos com muita frequência em nosso país. Na verdade, racismo há nos Estados Unidos. Bairros de brancos, bairros de negros, isso de fato é racismo. Mas no nosso país não há tanto. O fato é que essa música, ela traz uma intenção de fazer com que as pessoas possam pensar que elas podem se associar a religiões de matrizes de espíritas ou coisas semelhantes, e ao mesmo tempo elas podem também servir ao Senhor, a Jesus Cristo. Mas a verdade, irmãos, é que
esse texto, ele é um dos textos na Escritura que mais nos mostram que isso não condiz com a palavra de Deus. O Senhor, claramente nesse texto, ele está fazendo separação daqueles que servem a Ele, daqueles que são dele, daqueles que não são dele. Na verdade, desde Gênesis, nós percebemos isso. O Senhor proclamou o Evangelho primitivo, dizendo que haveria aqueles que serviriam à descendência, ao descendente da mulher, e aqueles que seriam da linha da serpente. Esses são dois grupos no mundo. E Deus mesmo é quem os separa soberanamente. Deus separa o seu povo para um fim, inclusive, de culto. Seja um culto solene, uma assembleia solene, como nós estamos agora, seja um culto no sentido mais amplo, em que tudo aquilo que nós fazemos é perante a face de Deus, deve ser, então, feito com santidade diante do Senhor. E é esse ensino que nós vemos em todo o livro de Êxodo, e esse ensino também está nessa porção de uma forma mais expressiva. Essa separação, essa acepção, sim, é uma acepção, de certo modo, que Deus faz aqui entre aqueles que são dele e aqueles que não são dele. E nós vemos que aqui Deus, então, soberanamente está fazendo isso. Por isso o tema do nosso sermão é o seguinte: a soberana acepção de Yahvé. Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto. A soberana acepção de Yahvé. E o ensino principal que nós podemos perceber nesse texto é o seguinte: Yahvé separa soberanamente o seu povo para um culto distinto. Yahvé separa soberanamente o seu povo para um culto distinto. Para um culto distinto. Iremos ver esse sermão sobre 3 pontos, preste bem atenção. Em primeiro lugar, Yahvé separa o seu povo dos egípcios. Em segundo lugar, Faraó tenta controlar o culto a Yahvé. E em terceiro e último lugar, Faraó se endurece mais uma vez. Primeiro ponto, Yahvé separa soberanamente, faz separação entre o seu povo e os egípcios. Em primeiro lugar, Faraó tenta controlar o culto a Yahvé. E em terceiro e último lugar, Faraó se endurece mais uma vez. Primeiro ponto, Yahvé separa o seu povo dos egípcios. Versos 20 até o verso de número 24. Veja na sua Bíblia, diz o texto: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Aqui, meus irmãos, vemos que, começamos a ver que Yahvé separa o seu povo dos egípcios. Yahvé separa o seu povo dos egípcios, e vemos que ele continua perseverando no seu plano de redimir o seu povo. Mais uma vez, Deus chama Moisés e diz: vá mais uma vez para Faraó e diga: deixa ir o meu povo. Quantas vezes Deus já não enviou Moisés a Faraó enviando essa mensagem? Mais uma vez, mas esse texto nos mostra, meus irmãos, que pode acontecer o que for. Pode ser a opressão que for, a qual o povo de Deus esteja submetido. O Senhor não desistirá de redimir o seu povo. Ele não deixará
nem mesmo os nossos próprios pecados tomarem as rédeas das nossas histórias, embora Deus por um tempo nos entregue as consequências dos nossos pecados. Mas o Senhor persevera no seu plano de redimir o seu povo, você percebe isso? Essa repetição ela é proposital. E veja que então, ele aqui, para mostrar esse plano, ele traz mais uma praga. Agora a quarta praga. A quarta ruína do Egito. Os enxames de moscas. Ele diz, enviarei enxames, e a ideia aqui, meus irmãos, não são poucas moscas, são muitas. Há 4 pragas aqui, dessas 10, em que Yahvé, ele faz a distinção entre aqueles que são dele e aqueles que não são dele. A primeira praga é essa, a segunda praga é a praga onde vem a peste sobre os animais, do capítulo 9. A terceira praga em que ele faz essa distinção é a praga em que há chuva de pedras, ainda no capítulo 9 também. E a quarta e última praga, onde ele mostra essa distinção, onde ele diz, esses são meus e esses não são meus. É a praga última, que fala dos primogênitos. Na verdade, em todas as pragas há essa separação, mas onde Deus menciona isso de forma mais expressa, são essas 4 pragas. E perceba então que é baseado em seu amor pactual que o Senhor, ele faz essa separação, faz essa acepção entre aqueles que são seu povo e aqueles que não são seu povo. Veja, Deus não está dizendo aqui, eu deixarei que vocês façam essa separação. Deus não está dizendo aqui, eu farei essa separação porque vocês são bons. Veja que é uma separação soberana. Separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo. As moscas viriam sobre todos os lugares onde estariam egípcios. Mas a terra de Gósen, um local onde o povo de Deus estava ali habitando, desde que José era vivo, onde foram então recepcionados, aquele local, não haveria nenhuma mosca. Meus irmãos, não é nada comparado com períodos do ano em que nós vemos moscas, né? Existe um período do ano em que, não sei se você percebe, há mais moscas, né? Não é só por causa de sujeira nas casas, mas é a fase em que há, de fato, uma quantidade maior de moscas. Não é nada comparado quando aquela mosca fica zanzando ali a comida. Enquanto nós preparamos o almoço, vamos colocando algumas porções ali de comida e vem algumas moscas, então você tem que ficar dividindo a atenção entre afastá-las e colocar o restante da comida. É chato quando cai uma mosca num suco, não é? As crianças detestam. Ou então numa comida. Eu me lembro que na época em que nós viajávamos, eu e minha família, na época do carnaval, essa que está próxima, então iríamos para uma área de veraneio, né? Então, era exatamente uma época do ano que tinha muitas moscas, e inclusive peixes, né? E vinham moscas azuis, aquelas moscas mais maiores, e elas não vinham sozinhas, elas vinham acompanhadas e ficavam zanzando, elas eram muito rápidas. Mas, meus irmãos, nada dessas experiências se aproxima daquilo que temos aqui. Eram enxames que cobririam a terra do Egito. De fato, aqui Deus arruína. Como diz no verso 24, no final, a terra ficou arruinada com esses enxames. Porque ninguém conseguia viver direito. Até mesmo o trabalho estava sendo prejudicado. E Deus faz isso de fato para separar aqueles que são deles e aqueles que não são deles. Deus também faz isso para demonstrar o seu amor pactual. E nós vemos esse ensino separado por toda a Escritura.
Lá quando Deus chama Jeremias, ele diz, eu te escolhi antes e eu te formei. Deus fala isso a Jeremias, Deus fala isso também pela boca de Davi. No texto que lemos em 1 de Pedro, no capítulo 2, volte lá mais uma vez, nós vimos esse ensino. 1 de Pedro, capítulo 2, no verso... Veja aqui, no verso de número... No verso de número 4, ele fala sobre Jesus, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus o quê? Eleita. E então também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. E assim Pedro chega ao verso de número 9, quando ele diz, vós, porém, sois raça eleita, escolhida. Porque o povo no Egito e o restante do povo de Deus, que alcança até os nossos dias, é eleito, é separado, não porque há bondade em nós, mas por causa do eleito de Deus. Por causa daquele sim que tem toda a justiça, daquele que não tem pecado, daquele sim que atrai os olhos de Deus com favor. É por causa dele, meus irmãos, que o povo aqui foi separado, foi escolhido, foi amado. É por causa desse amor pactual do Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, que não somente o povo em geral é escolhido, mas cada um, como pedras colocadas no edifício que Deus está construindo. Cada um é colocado no devido lugar. É segundo esse eleito de Deus. É nele que nós somos amados. É ele que faz com que Deus não considere o meu e o seu pecado, mas nos olhe limpos. Completamente limpos de todo o pecado. De certa forma, Deus também olha assim para cada crente, sem ver pecado algum. E ele ajunta para si. É isso que Deus faz nesse texto. É isso que Deus faz hoje, separando o seu povo. Mas veja a soberania de Deus aqui. Nós passamos por uma fase do ano em que ficou muito evidente a questão das facções. E muitos falaram, as facções lá na cidade do Rio de Janeiro. E muitos falaram sobre isso, que de fato isso era um grande problema, porque não era apenas uma questão de violência numa grande capital, era também uma questão de domínio territorial, o que falava da soberania nacional. Você deve ter ouvido falar isso. E de fato é verdade, quando algum grupo dentro de uma nação toma conta de um território, esse grupo está dizendo ao Estado que sobre aquele território ele não tem poder nem domínio. E meus irmãos, o que Deus está fazendo aqui é algo, digamos assim, até certo ponto semelhante, mas muito maior. Veja, no verso 22 diz, naquele dia separarei a terra. Isso fala do território. Faraó sentia-se Deus. Quando Moisés chega para Faraó e diz, deixa ir o meu povo para que me sirva, está implícito aqui que o povo deixaria de servir a Faraó. Está implícito aqui que Yahvé está se colocando como Senhor, competindo com o Faraó e dizendo, eu sou maior. E ainda mais, eu irei dominar. Eu vou mostrar para você como eu sou o Senhor de toda a terra. E os enxames irão apenas para onde estão os egípcios, mas em Gósen não haverá mosca alguma. Deus está mostrando soberanamente o seu governo, também no Egito. Ele está mostrando mais uma vez o seu poder, separando o seu povo daqueles que não são o seu povo. Deus faz separação, meus irmãos, entre
Aqueles que são seu povo e aqueles que não são seu povo. É isso que vemos no primeiro ponto, mas em segundo lugar o texto continua. Versos 25 a 29 diz, olha na sua Bíblia. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereci sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Aqui nós vemos que Faraó tenta controlar o culto a Yahvé. Esse é o nosso segundo ponto. Faraó tenta controlar o culto a Yahvé. E de que forma? Ele tenta controlar o local em que o povo de Yahvé irá prestar culto a ele. E a instrução do Senhor a Moisés foi clara. Vocês vão me celebrar a festa no deserto. No deserto. Isso faz parte da instrução de culto que Deus deu a Moisés. Mas Faraó está tentando, com o seu jeitinho, controlar e dizer onde o povo de Deus irá cultuar. Isso não é o que Deus ordenou. Nós vivemos dias em que, na pandemia, o Estado fez isso. Ele disse quantos poderiam estar no culto. Ele disse o momento em que a igreja estaria aberta ou não. E não entrando no mérito de tantas informações. Mas a verdade, irmãos, é que o Estado não tem poder para fazer isso. Sim, é óbvio que caberia à liderança da igreja uma sabedoria, um cuidado para com a saúde, tendo em vista a violência com a qual essa doença veio e alastrou muitos na sociedade. Isso é verdade. Deveria haver uma sabedoria, uma consulta, inclusive, aos que são da área de saúde sobre como proceder, isso é claro. Mas o Estado dizendo quando o povo iria cultuar ou não, é o que Faraó está tentando fazer. Não, ele não tem poder sobre isso. Deus não deu poder para Faraó fazer isso, de forma alguma. E nós vemos que Moisés diz, não convém, não é assim. Faraó tenta dizendo, vão, façam sacrifícios nesta terra. E Moisés diz, e nos mostra aqui como o culto do povo de Israel, preste atenção, era odiável aos egípcios. Nós não sabemos exatamente o motivo pelo qual Moisés diz que os egípcios iriam apedrejar o povo de Israel. Não se sabe se era por causa de Apis, um touro sagrado, adorado no Egito. Então, os touros, eles eram figuras ali que não poderiam ser mortos. E nós sabemos que o que o povo de Israel iria oferecer eram exatamente animais semelhantes ao Senhor, eram sacrifícios de animais. Ou por causa de Hathor, a deusa da vaca, ou por causa do ódio consumado que os egípcios tinham em relação àqueles que trabalhavam com ovelhas. Vocês lembram que José deu uma instrução aos seus irmãos, dizendo, olha, vocês vão dizer isso, porque eles odeiam aqueles que cuidam de ovelhas. Nós não sabemos, o texto não deixa claro, mas o fato é que eles odiavam o culto a Yahvé, como o Senhor havia entregado ao seu povo. E, meus irmãos, não é diferente nos dias de Esdras, onde ali em Esdras 4, abra sua Bíblia lá, nós vemos um ódio semelhante. Esdras capítulo 4. Esdras 4,
versos 1 a 5. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Radom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. O que aconteceu? Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Verso de número 21 está escrito: no que deu tudo isso, eles enviaram uma carta ao rei Artaxerxes. O rei respondeu e diz, no verso 21, agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. É o mesmo ódio consumado contra o mesmo povo, numa época diferente. E veja você que aqueles homens aqui nos dias de Esdras, eles estavam propondo um ecumenismo. Deixe que nós também ajudemos, porque já sacrificamos. E a resposta deles, Zorobabel e outros, é dura. Porque aqui nos lembra da separação que Yahvé faz. Irmãos, Yahvé nos entregou um culto distinto. A resposta aqui de Zorobabel e outros é não ao ecumenismo. Vocês não têm parte. Veja como ele diz: nada tendes conosco na edificação da casa. Nada. Isso não implica, é óbvio, em que os ímpios eles não possam estar no culto a Yahvé, pelo contrário, é justamente aqui que eles precisam estar. Mas eles quererem ingerir, mudar as coisas, imprimir os seus pensamentos, as suas ideias, não. O culto que o Senhor nos dá é distinto. E é isso que é o oposto que vemos naquela música que eu citei no início, uma ideia de que é possível você misturar as coisas, porque aparentemente há um só Deus, há um só Salvador. São culturas diferentes, mas o mesmo Deus? Não. Nós não vemos isso aqui. Há um culto distinto sendo entregue ao povo. Veja no verso 27, voltando para Êxodo, Moisés diz: temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Isso já nos lembra aqui instruções que o Senhor entregará a Moisés acerca do que haveria de ter no culto e como os utensílios do culto deveriam ser manejados. A forma do culto também é estabelecida pelo Senhor. Ela não é deixada ao nosso bel prazer para ser escolhido. Faraó ainda continua, irmãos, tentando controlar o culto. Veja no verso 28, ele diz: vá, somente que não vão longe. Faraó, na cabeça dele, ele é o Senhor. Um homem que está sendo arruinado aos poucos. Não deixa a idolatria de si mesmo. Ainda resiste ao Senhor. E ele pede, ainda assim, a Moisés: orai por mim. Moisés ora. E é isso que veremos
Moisés diz que irá orar, e eis que veremos aqui no verso de número 30 em diante. E esse é o nosso terceiro ponto. Nós vimos em primeiro lugar que Yahvé Yahvé separa o seu povo dos egípcios. Vimos aqui em segundo lugar que Faraó tenta controlar o culto a Yahvé. E em terceiro e último lugar que Faraó se endurece mais uma vez. Versos 30 a 32. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram, e não ficou nenhuma só mosca. E aqui Moisés nos lembra mais uma vez que viria o Filho de Deus. Aquele a quem Deus ouve todas as orações e todos os pedidos. Aquele que é o nosso sacerdote, não é isso que ensinamos aos nossos filhos? Que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Aquele que vive para interceder e até agora continua intercedendo por nós. Ele intercede especialmente pelo seu povo, mas percebe, irmãos, até os ímpios são beneficiados por causa da intercessão do Senhor Jesus Cristo, por causa do seu povo, no local onde o seu povo está. O Senhor retira as moscas, mas mais uma vez, Faraó, ele se endurece. Verso 32 diz: ainda esta vez Faraó endureceu o coração e enganou. Não deixou ir o povo. Ele mentiu para Moisés mais uma vez. Meus irmãos, quais aplicações que nós temos para as nossas vidas? Nós vimos aqui, em primeiro lugar, que Yahvé separa o seu povo dos egípcios. Em segundo lugar, que Faraó tenta controlar o culto a Yahvé. Em terceiro lugar, que Faraó, mais uma vez, se endurece. Nós vimos aqui que Deus entregou, ele separa soberanamente, ele faz uma acepção soberana, separando o seu povo daqueles que não são seu povo, e entrega ao seu povo um culto distinto. Mas nós somos povo do Senhor também. E eu desejo então dizer mais algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu lhe pergunto: de que povo você faz parte? Em seu coração, a quem você serve? Você serve ao Estado? É curioso, né? Nós vemos que muitas pessoas têm reclamado das autoridades, roubalheiras, má administrações. Mas o que é que elas fazem? Elas colocam a esperança em mais um que virá. É irônico, não é? Elas não percebem. A esperança não está em um homem que virá nos governar. E como o nosso Estado tem uma cultura paternalista de esperar que o Estado nos dê saúde, nos dê educação, nos dê tudo. E o resultado dessa esperança, irmãos, é o que nós vemos. O Estado diz: ok, eu vou lhe dar a saúde, eu vou lhe dar a educação, eu vou lhe dar a comida. Mas eu levo 40% da sua renda de impostos. 40% aproximadamente da renda do brasileiro é para pagar impostos. Eu tomo seus filhos, é eu que vou doutriná-los, eu que vou ensiná-los. Eu digo o preço de cada coisa, interferindo na economia, além da conta. O Estado, de fato, tem se mostrado aquilo que a população deseja. Por isso, irmãos, está tudo bem. Está tudo bem. Temos o governo que a sociedade, que a população em geral espera. Mas onde está a sua esperança?
A quem você serve? Ao Estado? Você serve ao dinheiro, a mamão? Você serve ao moralismo, a ser certinho nas coisas? Você serve aos seus filhos, de forma que ele dita o ritmo da sua vida? Ele diz até quando é que você vai vir ou não vir ao culto. Não estou dizendo aqui, não estou falando de situações de doença, enfermidade, mas estou falando de situações outras. Ele diz para onde você vai, para onde você não vai. A quem você serve? Quem é o seu Senhor? Veja, nós vemos o Senhor fazendo separação. O mundo tenta confundir e dizer que é possível transitar entre esses dois grupos e ser uma pessoa meio indefinida, mas o que Deus faz é separar. Responda a isso em seu coração. Olhe para a sua vida, as suas práticas, elas se parecem mais com a de Cristo ou com as do mundo? E se o Espírito Santo te fazer chegar à conclusão de que você ama mais esse mundo do que é o Senhor, que você encontre no Senhor Jesus arrependimento e perdão. Porque foi Cristo separado também, mas no sentido totalmente mortal. Ele foi separado dos homens e de Deus na cruz, para experimentar o inferno na cruz. O inferno subiu até ele, de forma que ele teve sede e diz: tenho sede. As chamas todas do inferno chegaram até ele. E naquele dia ele não foi reconhecido como filho de Deus. Ele foi olhado como o pior dos pecadores pelo próprio Pai. Ele carregou os pecados daqueles que foram amados pelo Pai, separados pelo Pai, para serem felizes eternamente. Entregue-se a Cristo hoje. Mas em segundo lugar, eu falo àqueles que servem ao Senhor. Ah, meus irmãos, como nós temos ídolos em nossos corações. Mesmo nós tendo sido alcançados pelo Senhor, nós ainda temos ídolos. Veja, Deus não está tratando apenas os egípcios com essa praga. O que Deus quer fazer com o seu povo? O que Deus está fazendo com o seu povo? Ele está separando o seu povo do Egito. E ele fará isso ao final, depois da 10ª praga. Mas nós olhamos para o futuro, depois que o povo sai do Egito, e percebemos que eles levaram parte do Egito com eles no coração. Olhando para trás, reclamando, dizendo: Moisés era melhor no Egito. Irmãos, nós trazemos o Egito em nosso coração. Como oramos na boca do diácono Josias, de fato, por vezes é o sono que é o nosso Senhor. Ele nos impede de ter os nossos momentos com Deus em particular. Por vezes é a grande quantidade de afazeres que nós abraçamos
prioridades, tantas coisas importantes, e tem a sua importância, mas não o Senhor. Tantos ídolos, irmãos, em nosso coração. Por vezes é o prazer. Nós não conseguimos nos controlar na comida. Ou com os olhos. Temos ídolos aos quais nós nos dobramos. Mas a boa nova é que o Senhor está imbuído no seu plano de resgatar-nos. Ele nos tirou do império das trevas, mas ainda vivemos no Egito. E Ele está nos tirando até a última, até quando a trombeta soar e Cristo vier. E paulatinamente, gradativamente, Ele está nos santificando. Por vezes, aos nossos olhos, nós estamos tão presos a pecados que nós não percebemos. Isso causa até dúvidas no coração do crente se de fato ele foi alcançado ou não. Isso deve nos humilhar. Isso deve nos levar ao desespero em oração. E pedir que o Senhor nos dê convicção de pecados, transformação genuína, santificação. Como o povo de Deus no passado, no tempo do rei Josias, que quebrou os ídolos, tirou os altares. Nós precisamos ser radicais, para que somente ao Senhor nós demos glória. E certamente há pecados na minha vida, há ídolos na minha vida e na sua vida, contra os quais nós precisamos ser radicais, arrancar o olho, arrancar a mão. John Owen, em uma obra acerca da mortificação do pecado, ele diz: mate o pecado continuamente, ou ele te matará. Ou ele te matará. Nós precisamos tirar os ídolos, irmãos. O Senhor está nos chamando a isso. Há um coração sincero diante dele. A terceira e última aplicação que vemos nesse texto é que nós não podemos nos ajuntar com ímpios para cultuar. E vemos dias em que muitos crentes se acham constrangidos. Em momentos em que alguém vai se casar na Igreja Católica Romana, ou vai haver um batizado, não um batismo, o que temos aqui é um batismo, né? Na Igreja Católica Romana é um batizado. Então, os crentes muitas vezes ficam constrangidos, porque é um parente, é um irmão muito próximo. Mas, irmãos, uma missa, você sabe o que significa uma missa? Se crê que Cristo está de novo sendo sacrificado. Uma missa é um culto a um ídolo. E quando um crente participa de algo como isso, ele está se ajuntando com o ímpio para cultuar. Mas o Senhor claramente aqui, Ele nos chama para um culto distinto. Moisés ouve a sugestão de Faraó e diz: vão, cultuem nesta terra. Moisés diz: não convém. Não convém. Que os ímpios, se querem cultuar conosco, venham para o culto a Yahvé. O culto que Ele nos deu. Mas eles não vêm. A menos que Deus os traga. Eles não vêm. Porque eles odeiam o culto a Yahvé. A palavra que confronta. Que os diz: se arrependam. Pois o inferno está bem diante de você. A salvação não está em seus braços, em suas mãos. Está nas mãos de outro. Eles odeiam essa mensagem. Eles odeiam o culto a Yahvé. Eles não querem. A palavra de Deus chama a mim e a você a negarmos-nos
ao ecumenismo, no sentido de que ali crentes e ímpios estão adorando a Deus. Ao invés de irmos para esses lugares, venhamos para o culto a Yahvé, o culto que Ele nos deu. Sejamos zelosos com o culto, com o coração sincero, com o coração alegre, sabendo que fomos separados em Cristo, amados antes da fundação do mundo. E nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, perdoa-nos, porque abrigamos ídolos em nossos corações. Ídolos que roubam a alegria no Senhor. Ídolos que roubam o prazer no Senhor que devemos ter. Ídolos que roubam a atenção à Tua palavra, que são como moscas que nos atrapalham e elas vêm até o culto, zanzando, nos distraindo. Pensamos que iremos deixá-las lá fora, mas elas vêm porque nós, durante a semana, abraçamos ídolos, nos dedicamos a eles, dedicamos nossa atenção, nosso prazer, nossa energia. Ó Senhor, perdoa o Teu povo, Senhor. Perdoa-nos quando nós não tratamos os ídolos no coração de nossos filhos, mas os entregamos aos ídolos, deixamos que eles cultuem aos seus ídolos em seus corações. Isso faz com que eles não amem o culto a Yahvé, com que eles não desejem ouvir a Tua palavra. Perdoa-nos quando nós, pais, somos displicentes quanto a isso, Senhor. Ó Deus, perdoa o Teu povo. O Teu povo, ó Deus, que se chama pelo Teu nome. O Teu povo que foi amado antes de todas as coisas em Cristo Jesus, a menina dos Teus olhos, em quem o Senhor tem prazer em toda a terra. Há um povo separado, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com relação a quem o Senhor tem zelo e deseja estar conosco. Esse dia é um símbolo disso. É um dia em que o Senhor diz: parem tudo, porque eu quero gastar tempo com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu separei vocês para mim. Ó Senhor, perdoa-nos porque nós não viemos ao culto com toda dedicação e desejo que deveríamos. Perdoa-nos, ó Deus, porque o Senhor, enquanto o Senhor deseja, anseia estar com o Teu povo, nós não ansiamos tanto. Corrige-nos. Dá-nos olhar, ó Deus, para o Teu amor por nós em Cristo Jesus. Que os nossos pés sejam velozes para estar com o Senhor. Seja no culto solene, seja no culto privado, seja em culto em família. Que tenhamos prazer porque vemos o Teu amor, a Tua grandeza, a Tua beleza. Ó Deus, como o Senhor é incomparável, como o Senhor é bondoso, como Tu és cuidadoso com o Teu povo. Tudo isso enche os nossos olhos e afaste os ídolos de nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Presbítero Enéas.